foi bem pontuado o que você colocou, mas, claro, isso, algumas situações da nossa vida, todos nós já tivemos alguma situação como essa, já vivemos isso, mas essa é quando a gente entra no modo natural no nosso dia a dia, né? Ou seja, está sempre fazendo, indo atrás de novas rendas para que você venha cobrir as suas despesas. Então, é nesse sentido que a gente tem aí como colocar como esse sintoma aí de que você está sendo realmente um escravo do dinheiro. Deixa eu só compartilhar novamente, que eu parei a apresentação, né? Ok, até aqui? Vamos lá? Mas vamos lá, gente. Nós não somos livres, né? E aí, como a gente está aqui na versão flashback aqui, o Banco Imobiliário, vocês conhecem esse joguinho? Não, acho que é um jogo que todos nós aqui conhecemos, né? E você lembra que nesse Banco Imobiliário era um jogo bem legal, um jogo bem família aí, e tinha aquele dinheirinho né, um dinheirinho falso aí que você, né, jogava com dinheirinho falso e você podia comprar ruas, monumentos, né, imóveis. Você comprava a Avenida Paulista e depois você tinha que administrar esse dinheiro alugando e tudo mais, né? E eu fiquei pensando, fazendo uma analogia a esse joguinho, né, que era tão inocente para a gente. Será que a gente continua brincando de dinheiro falso até hoje? Vocês acham que sim, que não? O que vocês acham? Acho que a gente continua brincando de banco imobiliário na nossa vida normalmente? Vocês acham que sim ou não? Às vezes eu tinha vontade daquele dinheiro ser de verdade, mas não era. Agora tem até cartãozinho, né, Fábio? Você vê que a versão nova tem até cartão agora, é um negócio mais chique. Tá? É Mas não, verdade. né, agora está um pouco mais chique. Mas eu fiquei pensando, e acho que a gente também fazer uma reflexão, na questão dos dinheiros emocionais. Né? Vocês vão falar, poxa, mas dinheiro emocional? Eu vou até colocar aqui, ó. Poxa vida, filho, se você se comportar, eu te dou R$ 5. A gente usa talvez o dinheiro para conseguir uma coisa que os filhos tinham que se comportar, tinham que nos obedecer, né? Aí, sei que não é o caso das esposas, né, cristãs aí, mas algumas são mulheres sábias aí, né? Tipo, ó, hoje você está merecendo, vamos namorar mais tarde. Usar muitas vezes até o sexo como uma moeda também, né? Ou a gente mesmo acaba se pagando, se compensando quando a gente fala assim, ó, hoje eu mereço esse doce, ou hoje eu mereço essa bebida. Vou ser carinhoso com ela, pois ela está sendo tão carinhosa comigo. E a questão de esses dinheiros emocionais ou falsos dinheiros, muitas vezes a gente acaba usando, não a questão monetária, mas também dinheiros emocionais, né? Ou seja, o marido ser carinhoso e respeitoso com a esposa, é independente dessa esposa ser carinhosa ou não. A nossa obrigação como um servo de Deus é nós sermos realmente amorosos, né? Somente com aqueles que são da nossa família. Então a gente tem várias situações que muitas vezes a gente acaba usando esse dinheiro emocional, né? Ser escravo disso de uma forma que a gente acaba usando isso como uma permuta, uma barganha para que a gente possa conseguir algumas coisas na nossa vida. E a gente pode não só refletir isso na nossa própria casa, mas até mesmo no nosso Eu trabalho, só de né? três, Eu vi mas uma só que eu levanto. participação. Opa, Entendeu, né? eu vou pedir para quem não está falando, para deixar no mudo aí. Aí acaba saindo aqui. Gente, vocês já viram alguma situação, ou já viveram alguma situação que vocês também usaram ou acabaram solicitando para vocês esse uso também de dinheiro emocional? Alguém já teve alguma situação parecida como essa? Ou pode compartilhar uma experiência que, de repente, cortou isso, ou estava sendo isso usado na sua vida e você acabou abandonando? Olha, gente, quando eu era criança e eu peguei piolho 2 vezes. Aí a minha mãe queria ficar procurando os piolhos, a lente assim na minha cabeça, e aquilo doía demais, né? Aí ela me oferecia um trocadinho para deixar pegar a lente, Uhum. cara. Você pegava piolho toda semana, não é, Rogério? Pode falar, velho.
A vida de empreendedor já começou ali, né, Ron? Já começou ali, tá vendo? Mas a gente usa isso muito, gente. Infelizmente, até Já tá aqui no caminho ali, ó. Ó, farmácia aqui do lado. o Carlos. Tá falando que vai para coisa de cabelo? Deixa eu pôr Você amanhã. Espera aí que eu preciso mutar o Carlos aí, porque... Peraí. Carlos, desculpa aí, mas tive que te mutar, porque... Tá voltando. Gente, vocês já usaram isso? Vocês já foram vítimas disso? Alguém tem alguma experiência, além do Rogério aí, que possa compartilhar? Turma? Estão me ouvindo? Bom, vamos lá, então. A gente passou uma pesquisa para vocês, eu não sei se todos responderam, mas uma boa parte aqui já respondeu. Quando você respondeu esse questionário, né, as perguntas que foram passadas, e eu espero que vocês tenham repetido aí, eu coloquei aqui, qual o valor de mercado da Bugatti, né, que é um carro sensacional. Eu vi que aqui foi bem dividido, hein, gente? Ó, 29% das respostas falaram que o valor desse carro está em 63 milhões de reais. 25% disse que está na faixa de 108 milhões e 35% também, 0,3%, empatado 200 milhões. Sabe qual que é a resposta correta? Esse carro vale 108 milhões de reais. Né? Você vai falar, poxa vida, 108 milhões de um carro? E aí, a segunda pergunta foi qual o valor de mercado de um relógio, que eu acho que vocês viram pela figura, um relógio maravilhoso. Tem lá 25% acha que foi 173 milhões, 47% 100 milhões e 29% acha que custa 80 milhões, o valor do relógio, 173 milhões de reais. Aí o iPhone foi bem fácil, porque acho que o pessoal tem iPhone aqui na nossa sala, hein? Olha, quase todo mundo acertou. 70% falou que custa em torno de 9 mil reais, que é o valor dele. 25%, 23%, 7 mil, na verdade 7 mil, e aí o restante 5 mil. E aí foi onde a gente começou a pegar um pouco mais. 9 pessoas responderam, 9 respostas. Dessas 9 respostas, 88% respondeu que custa 100 reais. E 11% acha que custa R$1. Por quê? Quem respondeu essa aí, pode compartilhar comigo por que você colocou que vale R$1 ou vale 100 reais? Posso sim, Reginaldo. Vamos lá, Ricardo. Nos 3 primeiros aí, eu não tinha nem noção de quanto é o valor, porque eu não me interesso por nenhum deles. Então, eu citei todos os valores mais altos. Depois. E os valores, e o abraço, e falar o pai não tem preço. Não tem preço, tem preço que pague. Acho que o valor que foi colocado aí foi muito irrisório. Então, para mim, se eu não ganhasse nada, só de eu ganhar um abraço e falar o pai e mãe, para mim era tudo que quando eu tive a Amanda, para mim foi fantástico. Uma briga, né? Não sei se você passou isso, mas aqui em casa, assim, o que será que vai ser primeiro? Papai, mamãe, né? Fica meio que aquela disputa, né? Eu acho que vai ser papai. Né? Nem falou, mas ouve, né? Mas no começo a minha filha só queria a minha mulher por causa do peito, né? Tinha que mamar. Sim. Mas depois que cresceu, pegou uma idade, o pai era o tempo todo, até hoje, né? Pô, que legal. São 14 anos. Mas aí eu coloquei o valor menor aí, porque não tem preço. Bacana, bem pensado. E alguém mais respondeu essa daí, dos 9 aí? Quer comentar alguma coisa? Quando você viu esse valor, o que te veio à mente quando você respondeu? Eu acho que pensando com o mesmo raciocínio do Ricardo, só que eu joguei o valor máximo, mas pensando que realmente é um valor imensurável, né? Então, por isso eu joguei o valor máximo nessas questões, para exemplificar que não tem valor, assim como ele disse. E aí, entrando na questão de ser escravo do dinheiro,
a gente muitas vezes abre mão de coisas, como vocês mesmos mencionaram aqui, que não tem valor, um valor que não tem dinheiro nesse mundo que pague. Eu fiquei pensando desde o começo lá do meu testemunho em relação a gente correr atrás de ter as coisas, acho que é importante, mas a gente muitas vezes o maior tesouro que nós temos dentro de casa, né, nossa família, os nossos filhos, a gente não dá o devido valor, né? Então, quando eu coloquei esse valor baixo mesmo, o valor para meio que provocar mesmo aí um pouco vocês, é essa questão de quando a gente usa o dinheiro, a gente pode usar o dinheiro, a gente não pode servir ao dinheiro. E quando a gente está servindo esse dinheiro, a gente muitas vezes fica tão cego com isso que aquilo que é verdadeiramente valioso na nossa vida, a gente acaba muitas vezes abrindo mão, né? A gente abre mão a gente abre mão da família por uma carreira, a gente abre mão da família por uma promoção, a gente abre mão da família por um bom salário. Então, quando a gente pesar essa balança, eu gostaria que, como servos do Senhor, a gente lembrasse bem que não é para a gente brincar com dinheiros emocionais, com dinheiros falsos, ou brincar com esse dinheiro que muitas vezes domina o nosso dia a dia, a nossa vida e é a diretriz, é o nosso alvo principal, mas que a gente realmente dê valor àquilo que, de fato, não tem nada nesse mundo que possa compensar. E aí, pensando nisso, nessa questão do dinheiro, nessa questão de buscar e ter e conseguir, eu fiquei pensando na contrapartida, que é um voto de simplicidade, né? Eu coloquei aqui que de novo aqui. Eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Alguém pode ler essa frase para mim? Que eu fico bem, eu não consigo ler aqui o começo. Quem está lendo aí, pode só compartilhar, fazer a leitura para a gente? Mateus 10, 16, Posso sim. por favor. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. E aí, Pode ler o resto? pode ler, Ricardo. Pode sim. Todos os seguidores de Cristo, espera só um pouquinho. Todos os seguidores de Cristo são chamados para um voto de simplicidade. Richard Foster. O apelo de Jesus para os discípulos na questão de dinheiro pode ser mais bem sintetizado em uma única palavra: simplicidade. Eu fiquei pensando bem na questão da prudência, né, das serpentes, elas são prudentes mesmo. Eu vou mais focar aqui na questão da pomba, na simplicidade, na ingenuidade até de uma pequena pombinha ali. E eu fiquei pensando no convite, né? Na verdade, não é a gente não tem uma opção quando a gente decide ser realmente um discípulo do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando esse voto de simplicidade, ele que nasceu numa manjedoura, e como ele mesmo fala, que o Filho do Homem não tinha onde repousar a sua cabeça, toda a vida, todo aí o ministério do Senhor Jesus Cristo, né, na Terra, né, sempre é calcado e alicerçado em algo muito simples. O Senhor, na sua simplicidade, desde o falar, desde a tratativa, com as pessoas, a gente percebe uma pessoa de Cristo sempre voltado, combatia aí os religiosos na questão da questão do dinheiro e tudo mais. E todo esse apelo, quando ele fala esse apelo pela simplicidade, eu repensei bastante nesse conceito, e a gente acha que simplicidade é uma vida simples, de privação, e resume-se a isso, né? Mas quando a gente fala de simplicidade de vida, vamos dizer assim, dessa vida louca, Ô, Rê, é o mesmo esquema de ajudar a van aí para mutar o dela. Não consegue. Agora foi. Bom. Eu estava falando da... Isso, vamos lá. E aí, qual o significado dessa palavra simplicidade, né?
eu coloquei aqui, quando a gente fala de simplicidade, ter um único propósito, ou seja, ter um só desejo, ter um só propósito, ter uma só utilidade para o dinheiro. Quando a gente tem uma vida onde o pecado é o nosso, vamos dizer assim, é um normal, é o que a gente mais serve, gente, o pecado ele traz uma complicação para a vida que nós sabemos muito bem o preço que o pecado traz para as nossas vidas. E a gente estava até comentando hoje, eu e a Lília, como é bom a gente não tem preço a consciência tranquila, consciência limpa. Porque a consciência limpa, quando você está tentando viver uma vida de santidade, ela simplifica a nossa vida. O pecado, quando a gente fala de pecado, desde uma mentira ou algo mais grave também, isso traz um peso e você tem que cobrir aquele pecado, continuar mantendo aquela mentira ou escondendo algo que você está fazendo. Isso traz uma consequência para a nossa vida que a gente perde a paz, né? E quando a gente fala de simplicidade de vida, ou seja, quando a gente está com o propósito de obedecer a Cristo em todas as coisas, quando a gente está em unidade com Deus, a nossa vida ela fica mais simples, ela fica mais tranquila, ela fica muito mais fácil de ser levada. E quando o nosso único propósito é glorificar a Cristo em todas as coisas também, fica mais fácil a gente tentar ter uma vida seguindo o modelo de Cristo, né? E quando a gente tem esse espírito de ter um só desejo, ter um só propósito, né? Uma coisa simples na nossa vida, até mesmo como a gente vai utilizar o nosso dinheiro. Eu lembro que o Tiago, assim, uma das aulas, acho que na aula anterior, ele comentou, estava ele e a Nath pensando em comprar um carro. E acho que foi essa situação. E ele falou, pô, a gente vai comprar um carro para glorificar a Deus, né? Vai ser com ar, sem ar. E ele, no começo, parece que ele comprou o carro e até estava dando carona, ajudava. De repente, ele deu um jeito de, não, acho que a gente não vai dar carona. Mas quando a gente está com esse desejo e esse propósito, naturalmente a gente vai ter também, a gente vai utilizar não só o nosso dinheiro, mas os nossos bens também. A gente vai utilizar esse nosso dinheiro e os bens sempre para promover o reino. Vai ser uma coisa natural na nossa vida. E além de ser uma coisa natural, é uma coisa que a gente vai fazer também com alegria. Quando a gente a gente dá não, quando a gente devolve ao Senhor aquilo que Ele já nos dá, que Ele proporciona para as nossas vidas, a gente devolve também com alegria. Devolver aquilo por uma obrigação, para Deus não tem peso nenhum, né? Mas uma vida de simplicidade também se dá quando a gente se alegra por tudo, né? Não só pelo que a gente recebe, mas não sei quem já teve essa experiência de estar na beira da praia e aquela brisa bater no seu rosto. Gente, isso é dádiva que o Senhor nos dá, né? Ou você entrar naquele mar gostoso, tá aquele calor, e você entra num rio, numa cachoeira. Tudo que a gente contempla, tudo que a gente vê de maravilhoso que o Senhor normalmente nos dá. Opa, eu tenho que montar mais alguém, cara. Ou seja, uma vida simples é aquela vida também que vai ter alegria, vai ver alegria, vai ser grato a Deus em tudo aquilo que Ele nos dá. E o Senhor nos proporciona tantas coisas, e tem coisas que vão passando na nossa vida que a gente nem percebe que aquilo vem de Deus. Coisa simples, respirar, né? Tem pessoas que estão aí agora sendo induzidas que não estão conseguindo respirar. Ou seja, coisas simples que nós fazemos, mas a gente não reconhece em Deus aquilo para as nossas vidas. Alguém quer comentar alguma coisa dessa primeira parte, da questão de simplicidade? Pessoal? Ô, Regis, Oi. eu não estou abrindo muito o microfone aqui, que tem um pessoal aqui meio fora de sintonia, cara, hoje. Não sei o que Tá aconteceu. igual aqui, cara, tá complicado. A gente é vizinho, né, Rogério? Tá. É que a minha internet ela oscila bastante. Então, às vezes eu pergunto se vocês estão ouvindo, que eu caio e eu nem percebo que ela caiu, tá? Isso eu tô no PG, eu tô meio descolado já. O Thiago, que acompanha, sabe que às vezes eu sou traído aqui pela minha internet. Isso eu vou sempre confirmando aqui, mas tá tranquilo, gente. E aí um outro ponto que eu queria compartilhar com vocês
eu abrir aqui do lado, se eu consigo acompanhar. Aí quando a gente fala de contentamento e confiança, né? E aí a gente fala aqui na palavra de Deus, não andeis ansiosos, Filipenses 4:6, nada tem, mas possuindo tudo, e também não sei porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí continua um pouco daquilo que nós comentamos há pouco, né? Ou seja, ser grato e ter alegria em tudo aquilo que Deus realmente ele nos proporciona. E a gente está vivendo um momento, em tempos, em que esse contentamento e essa confiança em Deus, ela, mais do que isso, ela se faz necessária. Porque eu estava conversando com uma pessoa que perdeu o emprego em março do ano passado, né? E ela, desempregada, já vai fazer agora um ano, dia 15, agora ele completa um ano de desempregado. E aí ele estava comentando comigo e sentiu, não, poxa, eu não tenho mais alegria para nada, né? Eu me sinto, ele até usou uma expressão pesada em relação a isso. Eu me sinto inútil, me sinto incapaz. Essa pessoa é um servo do Senhor, e eu falei, poxa, irmão, mas você se sente inútil, incapaz, entendo que a situação tá bem difícil, mas a gente não, como modelo, como mini Cristo, vamos dizer assim, a gente nunca deveria amadurecer esse sentimento dentro de nós, né? Quando o Filipenses fala aqui que não andeis ansiosos por coisa alguma, não está fazendo uma exceção a nada nessa vida. Quer seja a saúde, quer seja a questão financeira, quer seja relacionamentos que estão quebrados. A palavra de Deus ela garante muito isso, que a gente não consegue mudar e transformar na nossa vida 5 minutos que seja, né? Ou seja, não adianta você ficar talvez cobrando, ou talvez até muitas vezes se punindo por essa ansiedade de resolver as coisas, mas tudo está no controle de Deus, tudo mesmo. Nada tendo, mas possuindo tudo. E aí eu peguei isso para a minha vida mesmo. A gente não tem nada, nós somos apenas mordomos, nós apenas utilizamos e administramos aquilo que Deus nos dá. E muitas vezes a gente até administra isso muito mal. E eu creio, no meu entendimento, que Deus ele não deixa o seu filho passar por privações que envolve aí a questão de subsistência, né? Que ele nunca vai deixar privar um filho, ou ele mesmo fala que qual que é o pai que o filho pedindo um peixe dá uma serpente, ou pedindo um pão dá uma pedra. O nosso Deus é um Deus muito bondoso. Então ele sempre vai prover para nós até muito mais daquilo que nós necessitamos. E quando aqui em Filipenses 4:11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E para uma vida simples, para que a gente possa ter uma vida simples e viver uma simplicidade em nossa vida, a gente temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Poxa, mas, Reginaldo, situação de luto, eu também tenho que viver contente. Poxa, se a gente tem uma convicção que aquela pessoa ela aceitou a Cristo e está em paz e está realmente nos braços do Pai, com certeza é um motivo de alegria. Mas e quando é o contrário? Quando eu tenho, por exemplo, uma situação do meu pai que não compreende ainda da questão de salvação, e eu me pergunto isso, eu me questiono isso muitas vezes, né? Como é que eu vou ficar contente se perder um parente que não conhece a Cristo? Mas eu creio que o propósito de Deus ele é tão maior do que eu tenho como imaginar. Eu creio que mesmo aquela pessoa que veio e é uma coisa que também não tem garantia, só o Senhor sabe, mas mesmo aquela morte pode servir sim para que outras pessoas possam enxergar essa situação e os riscos que estão passando e possam chegar a Cristo. Então, ou seja, mesmo que é mal diante dos nossos olhos, Deus tem o poder de transformar aquilo que é mal em bom também, né? Regis? Oi. Rapidinho. A gente lendo esses textos aí, pode ficar a impressão de que a Bíblia quer que nós fiquemos pobres.
resto da vida, né? Já que a gente está falando de dinheiro, a gente precisa entender que esses textos eles nos livram da obsessão pela conquista, da obsessão pelo sucesso, da obsessão pelo dinheiro. Da prioridade. Isso não né, significa que nós não podemos tê-lo, né? Então, eu só queria fazer esse contraponto aqui, porque Filipenses 4, quando ele fala aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e o texto mais amplo fala aprendi a ter fartura, como a ter necessidade, é que eu estou em paz, né? Tanto faltando quanto sobrando, ou tendo na medida certa, enfim. Então, eu acho que esse ponto a gente precisa pensar, porque senão a gente fica com uma falsa impressão, né, de que a gente não pode batalhar por uma promoção na empresa, a gente não pode buscar um empreendimento de sucesso no comércio, enfim. Acho que até acho que no próximo slide, Rogério, eu vou dar uma acentuada um pouco até nesse ponto que você colocou aí com propriedade também, tá? Mas a gente vai dar uma discorrida sobre isso. Oi, Silvia. Alguém ia falar alguma coisa? Eu queria falar daquele ponto que você falou de contentamento. Na verdade, se a gente ficar olhando só para o problema, a gente não vê ao redor e deixa passar e acaba deixando de ser grato, né? Sim. E muitas vezes, em muitas das situações também, claro, tem alguns problemas na nossa vida que nós procuramos, né? Infelizmente, a gente faz por onde viver aquela situação, mas tem situações também que são circunstâncias, né? E eu vejo que a gente aprende muito mais quando a gente erra ou quando a gente está passando por uma dificuldade do que quando a gente está uma boa, né? Eu falo que há um ditado popular que diz que mar calmo não produz bom marinheiro, né? É o mar revolto, são as situações que a gente passa na nossa vida, são os erros. Eu compartilho muito com os meus filhos. Eu compartilho muito mais onde eu errei, né? E o que eu deveria ter feito. É claro que a gente exalta, acaba passando o que foi certo, o que foi acertado na sua vida, mas a gente não quer que os filhos repitam muitos dos problemas, das lutas e dificuldades que nós tivemos por escolhas ruins, né? Então eu pelo menos faço isso, e tenho certeza que muitos pais aí, mães acabam fazendo também. A gente compartilha aqui, às vezes tem os três aqui, a gente está conversando, e eu compartilho exatamente isso. Olha, poxa, teve uma situação na vida do papai, que o papai fez isso, o papai escolheu isso, e olha, só me deu complicação na minha vida. Então, eu compartilho muito essa experiência também do erro, né? Porque isso acaba trazendo uma vivência para a gente também. Tá? Obrigado pela colaboração aí. E, gente, a aula tem que ser uma participação de todos aí, não é só eu ficar falando aqui também, mas obrigado. Reginaldo, Oi. é a Sandra. Oi, Sandra. Eu estava pensando nessa questão do contentamento. Essa semana eu ouvi de uma amiga que estava passando muito medo com relação à pandemia, o que ia acontecer com a vida dela, se eles iam ter os empregos mantidos. E conversando, ela pôde colocar para fora, e a gente também orando por ela estava já num estado de ansiedade, né, por conta disso. Então, eu percebo o quanto a pandemia tem mostrado e dado a oportunidade para a gente conhecer o nosso coração, aonde você está firmado, porque na mínima chance de você ficar desempregado, aquilo abate e vem muito forte. Eu entendo, né? É o pão de cada dia. No caso dela, nem era ameaça de emprego, era só mesmo fantasia da cabeça dela, com medo de perder, com medo de ficar pobre. Um sofrimento. Sim, nas palavras dela, eu tenho medo de ser pobre. Eu tenho medo de deixar de ter o meu conforto. Aí ela, com as palavras dela, né, ela disse, eu sei que isso é um ídolo na minha vida. Então, eu acho que traz para a gente essa reflexão, né? Será que eu estou idolatrando? Porque num momento desse, eu posso confiar no Senhor e ver como Ele vai prover.
Se eu perder meu emprego, eu posso confiar em Deus e ver a maneira maravilhosa que Ele vai suprir na minha vida, como muitos de nós aqui já passamos pelo suprimento de Deus. Então, essa pandemia, essa situação que a gente vive, ela revela o nosso coração e é muito bom, a gente é grato. E até pegando um gancho, Sandra, do que você está falando, sei que a gente já está com o horário aí, mas já estou finalizando. Pegando um gancho, durante essa pandemia, de março para cá, eu fui demitido 3 vezes. Em um ano, eu tive 3 demissões. A primeira foi bem no começo da pandemia, a pandemia começou em fevereiro, né, finalzinho de fevereiro, e a empresa que eu trabalhava teve 45% dos contratos cancelados, e o meu diretor falou, cara, a gente vai desligar o máximo aí, agradecemos, você colaborou até aqui, mas a gente está recolhendo e vamos tentar trabalhar no mínimo aqui. Aí perdi o emprego em fevereiro, em março. Um mês depois eu comecei numa outra empresa, para ganhar assim, um salário bem menor, um sexto do que eu ganhava. E aí eu falei, poxa, vou aceitar, porque no meio da pandemia, ficou assim, vou aceitar esse trabalho. Mas eu vou buscando outra alternativa. Trabalhei 4 meses nessa empresa. O cara falou assim, não, poxa, a gente vai ter que voltar ao salário normal. E, poxa, a gente não conseguiu vender nada. Poxa, a gente vai ter que desligar você. 2 pessoas que entraram na mesma época foram mandadas embora também. Aí eu fiquei um dia desempregado, Sandra. Um dia desempregado. Aí comecei numa empresa até de uma amiga, ele falou, cara, dá uma força aqui e tal. E comecei a trabalhar com ele. E trabalhei até agora, dia 4 de fevereiro. Mas em todas essas situações, eu, de verdade, assim, eu posso falar para vocês que eu fiquei muito em paz. Mesmo no meio de uma pandemia, mesmo com essa situação toda, a gente tem que ter essa confiança no Senhor, ela não pode ser teórica. E acho que talvez a gente está vivendo um tempo que essa confiança em Deus, esse contentamento, tem que ser no modo prático, né? A teoria, ela acaba não funcionando muito bem, né? E aí a questão da libertação da garra, vou correr um pouquinho agora, gente, por conta do tempo, tá? Libertação das garras da cobiça, né? Muitas vezes a cobiça, essa questão de você ter mais, mais e mais, e aí pegando até o gancho da amiga da Sandra, né? Nos leva a amar as coisas e muitas vezes até usar as pessoas. Querer mais, a gente acaba muitas vezes caindo nesse erro de usar pessoas para conseguir aquilo que a gente almeja. E aí, pegando um ponto aí do que o Rogério mencionou, vou passar aqui para vocês, e aí fala também da parte de modéstia e temperança, né? Uma vida sem luxo e sem ostentação, apesar que nesses tempos de redes sociais é difícil a gente não ostentar ou não... Oi? Alguém quer falar? Não? Ou seja, é muito difícil a gente não cair nessa tentação de não mostrar, não ostentar. Já que agora tudo fechado, a gente não vai ter, essa ostentação vai acabar caindo bastante. E aí, pegando um gancho do que o Rogério falou, a simplicidade não promove a privação, e sim a gratidão. Seja no deserto ou na terra, que mana leite e mel, Deus prometeu ao povo de Israel. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. A completa privação pessoal não é uma coisa boa. Estamos aqui falando que Deus promete para a gente, né, e para o seu povo o melhor, né? Ou seja, a questão de você de se privar, ou não é pecado a gente ter, né, o melhor dentro da nossa casa, não é pecado, desde que a gente esteja disposto a, com esse melhor, obedecer a Deus em todas as coisas. Então, não é... até o pessoal fala assim, poxa, mas ser rico é pecado? Não. Eu conheço ricos que abençoam aí muitas pessoas, né? Como conheço também pessoas ricas que, mesmo quando eram pobres, não abençoavam ninguém. Então, a gente tem que ter bem claro isso, que essa simplicidade não significa que a gente tem que viver uma vida de flagelo. Não, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que o nosso coração não esteja nesse dinheiro, não esteja nessa conquista, nessas coisas que vamos conquistar, mas que o nosso coração esteja, de fato, no Senhor. Tá? Aí eu peguei aqui também, deixa eu ver. Use o dinheiro sem abusar dele.
E aí exatamente é o ponto que a gente pode ter dinheiro, só que a gente não pode usar esse dinheiro como sendo a coisa mais importante, o nosso porto seguro da nossa vida. E essa questão de disponibilidade, né? É aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha para o que tenha com que acudir os necessitados. E a questão de disponibilidade e a gente ter, fechando até o que a gente estava falando aqui, mas usar isso também para abençoar outras pessoas. Eu estava vendo uma reportagem esses dias de uma pessoa que acabou ficando 9 meses na prisão por um furto de... Ela ficou 9 meses, ele acabou furtando leite, algumas coisas por alimento, que dava em torno de R$ 26. E aí um juiz agora acabou concedendo aí ele acabou sendo liberado dessa prisão e estava com fome e ele acabou cometendo esse ato. Mas eu fiquei pensando em nós também, quando nós roubamos aquilo que de fato é de Deus, né? O tempo, a dedicação. Às vezes a gente fica muito preocupado com o dízimo, apenas os 10% do nosso salário, mas essa disponibilidade de servir ao Senhor e de servir aqueles que o Senhor coloca na nossa vida. Às vezes a gente dá o dízimo, até do coentro, mas a gente não ajuda uma pessoa que está passando por uma dificuldade dentro da nossa própria igreja, ou a gente não ajuda um familiar. Então, que a gente crie, sim, desenvolva um coração que a gente tenha esse cuidado de acudir àqueles que necessitam. E está vivendo um tempo que quantos estão? E às vezes não é só a questão material, não, gente. Às vezes uma disponibilidade para ouvir, para chorar juntos. E isso consome do nosso tempo, da nossa vida, um tempo que às vezes a gente acha que a gente nem tem, mas a gente tem. E a gente fala muito de gestão do tempo, mas eu tenho pensado muito em priorizar o tempo. Mais do que fazer a gestão, a gente tem que priorizar aquilo que de fato é importante para as nossas vidas. E aí, para a gente ir para uma conclusão aqui, o dinheiro tem duas faces. A face sombria leva à cobiça, que leva à vingança, que leva à violência. A face luminosa leva à generosidade, que leva à benevolência, que leva à paz. A grande questão moral é como passar da cobiça à generosidade, da vingança à benevolência e da violência à paz. O voto de simplicidade mostra o caminho. A simplicidade nos dá perspectiva e coragem para nos colocarmos contra a cobiça, a vingança e a violência. A simplicidade nos guiará a experimentar generosidade, benevolência e paz. Ou seja, o dinheiro não é um vilão na nossa vida. Parar aqui eu vou compartilhar e vou escrever um pouquinho a carinha de vocês. Muitas vezes a gente acha que o dinheiro é o vilão da nossa vida, né? Mas ele não é o vilão. O que de fato nos consome, nos torna-se o vilão das nossas vidas é exatamente o nosso coração, né? Ou seja, o que a gente de fato anseia, o que a gente deseja ardentemente, e é esse fator que muitas vezes nos faz aí cair pelo caminho, né? Eu queria abrir agora um pouco para que vocês participassem aí, ou quem concorda, Renata disse ela sair, quem concorda ou discorda do que foi falado aqui, se você viu algum ponto que chamou a atenção, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente aí nesse momento aqui, uns 10 minutinhos para a gente fazer essa conclusão, esse fechamento. Agora podem abrir aí os seus microfones. Em torno disso aí que você falou, Reginaldo, eu acho assim, você falou que o dinheiro não é o vilão. A gente tira uma noção disso daí, até mesmo porque na antiguidade, na época de Jesus Cristo, a gente não tinha o dinheiro lá. E a cobiça, a ganância, tudo isso já existia, né? E nos levava a cometer o pecado, né? Desde o primeiro, né? Eva viu uma fruta, diz que o fruto era agradável aos olhos, né? E ela cobiçou. Então, ela desejou. Com certeza. Então, o vilão não é o dinheiro. O vilão não é a carreira. O
O vilão não é... E às vezes o vilão, a idolatria, pode ser até uma pessoa, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um filho. Né? Então, onde está essa questão do... Né, eu falei de monetizar, né? E até essa recompensa que a gente cria para a gente. Né? Ah, poxa, eu acho que eu mereço. Né? A gente tem muito isso, dessa compensação. Né? Ah, eu mereço isso. Se a gente fosse pegar o que de fato nós merecíamos, seria um pouco triste aí o que nós receberíamos pelo nosso merecimento. Né? E muitas vezes a gente se pega falando isso. Nossa, mas ó, às vezes até aqui em casa, poxa, mas a gente trabalha tanto, né? A gente merece. A gente, não sei se só aqui acontece isso, mas a gente se pega muitas vezes, pô, mas a gente merece, né? A gente tenta se justificar e dizer assim, pô, eu mereço, né? A minha sogra sempre me deu essa colher de chá. Tadinho, Viviane, ele trabalha tanto. Isso, a gente quer criar essa compensação, cara. A gente tem que ter isso. Lógico. A compensação faz parte vamos dizer assim, do nosso, infelizmente, a nossa estrutura pecaminosa. A gente quer se justificar por tudo. Esse que é talvez o nosso, algo que nos impossibilita de muitas vezes agradar a Deus, é tentar se justificar. Nós somos injustificados, indesculpados diante do Senhor. Todos nós erramos, todos nós pecamos. E quando a gente fala desse tema de poder, dinheiro e sexo, são coisas que muitas vezes são coisas boas. Bom ter poder, bom ter dinheiro. Sexo também é muito bom. Mas todas as coisas boas não podem tirar do lugar aqui, o lugar principal dos nossos corações, o nosso Deus. E muitas vezes todas essas coisas, né, eu tinha um irmãozinho da casa de oração, ele teve uma pessoa da nossa igreja que comprou uma casa na praia. Pô, ele ficou revoltado. Falou, pô, mas como você fez isso, irmão? Né? E aí ele falou, pô, mas como assim? O cara comprou uma casa na praia, que bom. Todo mundo estava feliz, comemorando. Né? Ele falou assim, como? Vocês estão comemorando isso? Cara, casa na praia. Que hora que ele vai na casa na praia? Que hora que ele vai para a praia? Aí ficou todo mundo assim meio pensando, final de semana. Final de semana, aqui está onde? Igreja. Na casa da praia, ele não vai para a igreja. Ele ficou revoltadinho. E a gente começou a pensar, poxa vida, cuidado com aquilo que a gente deseja, né? Tem coisas que a gente deseja que, infelizmente, e assim, depois da situação em si, essa pessoa acabou realmente se afastando da igreja, né? Porque no feriado ele estava na praia. Aí foi fazer uma manutenção na casa da praia e estava lá na praia. Então, ele acabou de... Eu sempre falei isso em casa. Então eu falei, poxa, mas é o sonho de muita gente ter uma casa na praia. Aí eu falei assim, cara... Oi. Desculpa te interromper aí. Por favor. Mas eu tô com uma dúvida aqui. Isso quer dizer que um cristão... Algumas. Isso quer dizer que um cristão não pode ter casa na praia, então? Não. Só uma pergunta aqui. Mas eu queria saber primeiro a sua opinião. Você acha que um cristão pode? Muita calma nessa hora, muita calma. O que você acha? Né? Diante daquilo que o Rogerinho já falou, o Fábio, eu completei hoje aqui. O que você acha? Você acha que um cristão pode? É porque aqui no finalzinho aí da sua fala, é o que pareceu, entendeu? Uhum. Então, o pessoal, todo mundo comemorando, aí... Depois, nossa, que triste. Na hora... Não, queria entender só essa parte. Poxa vida, mas o cara tem direito aqui. Eu vejo assim, Gabriel. A gente pode ter tudo. Tudo. Pode ter uma casa na praia, pode ter um sítio, pode ter. Isso não é uma coisa... O Senhor não nos priva disso. Mas se tudo que a gente conquista não tira, mas acaba roubando tempo daquilo que realmente deveria ser prioridade das nossas vidas, aí eu acho que aquilo é mais importante. Regis. Oi. Eu acho que a questão não é o que a gente tem, mas o que nós temos, qual o lugar que elas estão no nosso coração. Então foi a prioridade. A gente já vem falando sobre isso.
A gente já vem falando sobre isso, que ídolo é tudo que passou do bom para o indispensável. Então, o quanto eu vou dar de prioridade para isso no meu coração? Eu acho que essa é a questão que a gente precisa analisar. E o propósito pelo qual, né, a gente quer ter aquilo e como a gente usa também, né? Desculpa, Tiagão. Não, tranquilo. Eu acho que é para colaborar mesmo com o que vocês estão falando. E eu acho que foi o que eu falei na primeira aula. Para mim, a dificuldade é o equilíbrio, entendeu? Acho que o equilíbrio ele resolve todas as situações. Se o cara for para a praia um final de semana por mês e ele continuar sendo um cristão verdadeiro, não é isso que vai deixar ele longe de Deus. Agora, se ele começa a ir todo final de semana e isso vira um ídolo, né, aquilo que você falou, aí se torna um problema. Então, é a medida que eu luto todo dia para tentar entender. Nem ajudar todo mundo, nem deixar de ajudar todo mundo. E aí, esse equilíbrio que é o nó da minha vida, efetivamente, né? É trabalhar mais e ficar... Então, eu luto para achar essa medida. O meu desafio de vida é essa medida que eu tenho como meta de achar. Então, eu trabalho mais e fico mais longe da família e rouba tempo da igreja, eu trabalho menos e fico mais tempo com a família e me privo de outras coisas. Então, assim, esse equilíbrio, para mim, é o desafio da vida. Talvez eu vou morrer e não vou chegar nele. Viu, Thiago? Mas a gente pode ter uma solução para isso. O Gabriel compra a casa na praia, né? E aí faz um rodízio aqui entre nós aqui. Então, Gabriel, você vem para cada irmão vai um final de semana e... Ô, Gabriel, é uma vez a cada 2 anos desse jeito. Ô, Gabriel, também pode fazer o seguinte, compra a casa na praia e não fala para os irmãos, porque daí não vai ter essa coisa. Gente, já ouvi um comentário de que é uma alegria vender, comprar a casa na praia, e a outra alegria é vender a casa na praia, porque é um problemaço, né? Que depois que todo mundo enjoa, ninguém quer ir mais, você fica com a bucha. Eu tô com um problema de um familiar meu assim. Tá lá, ninguém quer ir mais, tem que cuidar, manutenção, então tem que pensar bem. Só brincadeirinha. Não, mas é verdade isso. Minha sogra tinha isso. Oi, fala, minha. Vou fazer um comentário, porque quando nós nos casamos, a gente teve, não sei o Fábio, mas eu tinha algumas dificuldades em relação a isso, porque a gente cristão, domingo precisava estar na igreja, né? Durante a semana nós trabalhávamos e estudávamos. Sábado tinha que limpar a casa e passar roupa, né? E era uma loucura, porque a gente, poxa, acabamos de casar, a gente não tem tempo de curtir nossa casa, né? E algumas coisas eu precisei ouvir conselhos, por exemplo, de um motorista da empresa que eu trabalhava. Ele me disse, Vivi, desse jeito a coisa não vai caminhar. Talvez você vai ter que inverter algumas prioridades aí, e no nosso caso não podia ser a igreja, mas não podia ser o trabalho também, né? Então, de repente, você vai ter que ver alguém para te ajudar com a parte pesada do trabalho doméstico, para você não ficar tão desgastada ao longo do final de semana e não aproveitar aí a vida nova de casado, né? Então, né? Realmente qualquer coisa pode se tornar. Pega a Marta e Maria, né? Poxa, manda que ela venha me ajudar, ou seja, a preocupação dela não era ouvir o Senhor, a preocupação dela era o trabalho doméstico. Então, não é só a casa na praia que acaba roubando aí o tempo nosso em relação a Deus. Pode ser tudo, pode ser até o trabalho, até a limpeza na casa. Então, o equilíbrio... Oi. Quem falou para quem estava falando? Ricardo? A gente para, cara. A real é essa. Todo mundo quer, quando é jovem, trabalha bastante, quer comprar seu apartamento. E aquilo vai para dinheiro e fica nessa vida toda, não fica rico, não compra nada e fica escravo disso aí. Ele está na loucura. Isso é loucura. Giz, vamos tirar uma foto aí? Vamos lá. Gente, vamos aparecer na... Peraí, deixa eu só abrir o Word aqui, senão não adianta nada. Bom, enquanto o pessoal abre aí para a foto, eu quero já fazer o merchan da aula que vem. A gente vai forte aí na questão de paixão,
sexo, amor, emoção. Então, ô Gabs, chama os seus amigos jovens aí para participar, tá bom? Galera que tá namorando aí.